A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Estamos aqui para mais um momento da palavra do Senhor Jesus. É muito bom estar aqui, para que nós possamos aprender juntos a palavra de Deus. E nesta oportunidade nós estaremos lendo um texto que se encontra na primeira epístola do nosso irmão Pedro, apóstolo Pedro, capítulo de número 1, o verso de número 18. A partir do verso 18, nós estaremos lendo alguns versículos da palavra do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por sua vida, pela vida da sua família e de todos aqueles que estão assistindo os nossos vídeos aí, curtindo, compartilhando, Você que ainda não é inscrito, não se inscreveu ainda, se inscreva aí, Depois de se inscrever, aperte aí o sininho para que você possa receber todas as notificações quando sair vídeos novos, tá bom? E compartilhe também para que você nos ajude a propagar o Evangelho da graça de Deus. Nós somos uma família, meus irmãos? A Bíblia diz que um planta, outros regam, E aí Deus é quem dá o crescimento, e aí a gente vai caminhando, De fé em fé, Vamos semeando a boa semente de Cristo. Então vamos para a primeira de Pedro, capítulo de número 1 e o verso 18. Está dizendo o texto: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos ensinaram, mas pelo precioso sangue, como o sangue de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso irmão Pedro, ele está escrevendo para os irmãos que estão no ponto da Galáxia, Capadócia, Ásia, também Bitínia, os irmãos que estão espalhados, por todo canto daqueles dias, estão propagando o Evangelho. Muitos estão nesses lugares por causa de severas perseguições e estão também trabalhando, fazendo a obra do Senhor Jesus. Enquanto Pedro está em Jerusalém, mas os demais apóstolos, eles vão também orientando a igreja de Jerusalém, os irmãos que estão se agregando ao Evangelho, Pois o Evangelho é dessa forma, todo dia agrega pessoas, agrega vidas, famílias, pois o plano do Senhor é esse: salvar pessoas para que juntos constituamos uma família em Cristo Jesus. A igreja primitiva passou por momentos de muito sofrimento, de muitas perseguições, muitas tribulações, e naqueles dias muitos dos irmãos tiveram que deixar a sua pátria, e saírem percorrendo terras estranhas, fugindo da perseguição, mas por onde passavam, eles iam semeando a boa semente, a palavra de Cristo. Eles iam ganhando almas, eles iam trabalhando, deixando obreiros nos determinados lugares em que havia ali um ponto de pregação. E a Bíblia, ela é muito clara em nos dizer que os que ouviam a palavra de Deus de bom grado, aceitavam, e ia crescendo o número que seguia a Jesus. Nesse momento do texto em que nós lemos, Pedro está escrevendo aos irmãos da Galáxia, que estão na Capadócia, Bitínia. Eles estão ali, servindo a Deus, mas Pedro, de longe, com a sua epístola, com a sua carta pastoral, de aconselhamento, Pedro está escrevendo
lembrando eles da fé que um dia eles aceitaram a Jesus como Salvador. Aquela fé que eles adquiriram quando eles tiveram um encontro com uma palavra do Senhor Jesus. Pois a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todos quantos ouvem a palavra de Deus, e essa palavra entra no coração dessa pessoa, com certeza é impossível não nascer uma fonte de fé ali. Com certeza nasce. Então Pedro, ele está orientando os irmãos que estão espalhados por causa da perseguição, porque, meus irmãos, deixa eu falar uma verdade. Todos nós sofremos perseguições. É claro que nós não temos hoje mais aquela perseguição de mortandade, de morte, onde se derrama sangue, como Estevão, como Tiago, como os demais irmãos que morreram ainda no primeiro século da igreja, que eram devorados pelos leões, mas não negavam a sua fé em Jesus. Nós não vemos mais isso. Nós não vemos ninguém mais lá no Coliseu de Roma, sendo tentados a negar a sua fé, como naqueles dias da igreja primitiva, ou eles negariam a sua fé em Cristo, ou seriam devorados pelos leões. Na maior parte do tempo, eles não negavam, eram devorados, estraçalhados pelos leões, ali no Coliseu, com milhares de pessoas assistindo, aquela chacina de crentes no Senhor acontecendo, mas o sangue que caía era com certeza semente que estava espalhando por toda a terra. Quanto mais sangue de cristão caía na terra, mais cristão nascia, O crente do cristão é mais ou menos igual semente. Quanto mais cai na terra, mais frutos, mais conversões acontecem. Então o nosso irmão Pedro, ele está lembrando os irmãos que estão espalhados, que estão congregando, mas que talvez estão sofrendo algumas perseguições, Ele está dizendo assim: olha, vocês precisam saber, é claro, vocês sabem que não foi com ouro e nem com prata que vocês foram comprados da vossa vã maneira de viver, mas pelo sangue vocês foram comprados. Então eu começo a imaginar, meus irmãos, que alto valor tem a alma, que alto valor tem a minha e a sua alma. Que preço vale uma alma? Qual é o valor de uma alma? Que valor você daria numa alma? Se eu perguntasse para você hoje, que preço você calcula que vale uma alma? Eu acredito que você me diria: olha, pregador, não sei calcular, não sei qual é o valor de uma alma. Com certeza eu lhe diria: ora, a alma de um ser humano tem um preço incalculável, pois foi o preço do sangue de Cristo, o preço mais alto, aleluia, que se pode imaginar. Por causa de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Preço alto, o único Filho, o Filho unigênito, o Filho primogênito, o único Filho que ele tinha, ele mandou para morrer no seu lugar. O sangue desse Filho de Deus, chamado Jesus, que foi vertido lá na cruz, foi para salvar a sua alma, foi para perdoar os seus e os meus pecados. Então são preços
preço incalculável, não dá para calcular um preço muito alto. Olha, somente o sangue de Jesus é capaz de perdoar pecados. Somente o sangue de Jesus é capaz de tirar a nódoa do pecado que está na carne do homem, que está latente, impregnada. Não há sabão nenhum no mundo, nenhum sabão do lavandeiro que é capaz de tirar essa mancha do pecado. Somente o sangue de Cristo. É por isso que o apóstolo Pedro está lembrando os irmãos que estão em toda a galáxia, que estão lá em Bitínia, Capadócia, que estão pregando, propagando o Evangelho, dizendo: olha, vocês não podem esquecer, não esmoreçam na fé, não desanime, continue marchando e nunca se esqueçam que foi com preço de sangue, não foi com preço de ouro ou de prata, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver. O que é a vã maneira? É o costume do pecado, aquele pecado abominável, uma vã vida vã, uma vida distorcida, uma vida desregrada, uma vida pecaminosa. Quanto mais pecado, mais desejos de pecar tinha. Tanto é que a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Então nosso irmão Pedro, ele está admoestando, escrevendo aos irmãos que talvez, porventura, estivesse passando por um período de crise espiritual. O texto não nos diz, mas quem sabe alguns deles estão lá, com aquela vida, meio que aí Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai dizer: gente, não se esqueçam, vocês não chegaram aqui por um acaso, por um mérito de vocês só estão aqui, como eu também, diz Pedro, pelo fato de um alto preço ter sido pago, o sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, um cordeiro sem mancha, sem pecado, morreu em nosso lugar. E eu aprendo, meus irmãos, com isso, que era eu que deveria pagar esse preço, e eu não conseguia pagar, jamais pagaria, você também jamais iria conseguir pagar. E Deus, sabendo que nós não iríamos conseguir pagar, Ele diz: olha, vou pagar a dívida, vocês são meus, vou vos remir, vou vos purificar, vou vos santificar, vocês serão benditos, aleluia, em meu nome, para o Pai que está nos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Se já lhe disseram que consegue-se comprar uma alma com preço de dinheiro, não creia, é mentira. Se já lhe disseram que é fácil e se consegue comprar um lugar lá em cima, no céu de glória, na eternidade com Cristo, e se consegue comprar com dólar, com euro ou com real, não creia, é mentira. Somente através do sangue de Jesus é que se pode ser perdoado dos seus pecados. Há alguns charlatões de plantão que estão pregando uma vida de prosperidade. Se tem, é claro que tem. Pregando uma vida terrena, uma vida de prosperidade. Venha como veio e fica do jeito que chegou. Não precisa haver mudança de vida, mas eu estou aqui em nome de Jesus para lhe dizer que precisa haver mudança de vida, comportamento, mudança de comportamento de caráter. Precisa haver uma lavagem do interior para fora, para que rios de água viva venham fluir do seu interior através da presença do Santo Espírito de Deus. Como eu disse, há alguns charlatões pregando o Evangelho da prosperidade,
o evangelho que parece mais com aqueles que querem viver aqui na terra há uma eternidade do que para aqueles que querem adentrar nos céus de glória pelas portas. O evangelho fácil, uma vida fácil, o evangelho bacana, que só quer o coração, mas não precisa mudança de comportamento, não precisa mudança de caráter. Isto não é evangelho. Evangelho que não muda caráter não é evangelho. Evangelho que não muda comportamento pessoal, conceito acerca de quem é Deus, não é evangelho que salva e que liberta. Evangelho que salva, que cura e que liberta é o evangelho de Cristo, o evangelho do sangue que nos purificou, que nos salvou, que nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Eu fico muito bravo quando eu ouço, ou quando eu ligo a TV, ou até mesmo quando eu estou passando ali pelas redes sociais, estou ouvindo alguém falar de um evangelho barato, meus irmãos. Isto é inadmissível, isto não deve acontecer. O único evangelho que transforma o ser humano é o evangelho de Cristo, o evangelho que quer e exige arrependimento. Se não houver arrependimento, o que é arrependimento? É mudança de conceito, é mudança de pensamento. Ora, eu pecava, não quero pecar mais. Eu roubava, não quero roubar mais. Eu adulterava, também não vou mais adulterar. É mudar de sentido. É como eu estivesse caminhando para um abismo e agora, quando eu encontro com a verdade, eu vou dar uma volta a 360 graus e vou mudar de comportamento, vou mudar de caminho, vou mudar de conceito, vou mudar a forma de pensar em relação a Jesus, o Salvador da humanidade. Então fica aí para você essa palavra. Não há salvação sem o sangue de Jesus. E não há salvação comprada com ouro e com prata. Não há salvação doando o seu carro para a entidade, seja ela qual for. Você pode dar o seu carro, pode dar a chave do teu apartamento, da sua mansão, da sua kitnet, da sua fazenda. Isso, você pode doar a chave dos seus imóveis para que você encontre um lugar nos céus. Lamento em lhe dizer, mas preciso lhe dizer, você não terá um lugar junto a Deus na eternidade pensando desta forma. Mas quer ter um lugar junto com Deus após a sua morte? Se arrependa-se, muda de direção, muda de comportamento, deixa Deus mudar o teu caráter. Ele lhe concederá com certeza o lugar junto ao trono de Deus. Às vezes é necessário a gente aparecer por aqui para falar umas verdades, porque existem alguns charlatões que estão mentindo, tomando dinheiro, pregando mentira, falando heresias para ganhar as pessoas. Ganham pessoas, mas não conseguem ganhar as suas almas. Ganham os seus elogios, mas não há mudança de vida na vida dessas pessoas. Ora, quando há arrependimento, logo se percebe. Quando há uma conversão de verdade, logo se percebe. Primeira coisa, arrependimento, nojo do pecado, algerice do pecado. Não, eu não quero pecar mais. Aí nós percebemos que há uma mudança de vida. Aceitei a Jesus como Salvador. Quero morar no céu. Primeira coisa, preciso me arrepender. Preciso entregar a minha vida nas mãos do Senhor. E dizer: Senhor, salva a mim, salva a minha casa, salva a minha família. Eu estou arrependido. O Senhor me aceita, Senhor, como teu filho. O Senhor hoje, a partir de agora, o Senhor é meu Senhor, e eu quero ser o teu filho. Com certeza, o teu nome será escrito no livro da vida.
Mas ficar atrás desses babaquários que andam pregando mentira, por favor, não vá. Fique com Cristo, abrace a Cristo, aceite a Cristo e esteja com Cristo e deixa Ele mudar a tua casa, tá certo? Fazendo assim, com certeza, você passará a eternidade ao lado de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Tá bom, meus irmãos e amigos? Querendo Deus, nós estaremos de volta aqui com mais um momento da Palavra de Deus. Que Deus vos abençoe.